Boa noite, família. É um prazer estarmos juntos hoje, nesta sexta-feira à noite, com o programa Minha Família é Assim. Para a gente é um prazer estarmos juntos com vocês aí, com um tema muito maravilhoso que nós vamos falar hoje, né? Com pessoas maravilhosas também que nós vamos entrevistar, né, Luísa? É verdade. O nosso tema nessa sexta-feira à noite vai ser muito importante. Ele é de grande responsabilidade. Nós vamos falar sobre o perfil dos pais na educação dos filhos. Eu acho que é um tema, João Carlos, que tem relação diretamente com cada um que está em casa, com o pai, com a mãe e com o filho também. Nós estamos recebendo aqui hoje alguém muito especial para mim e para o João Carlos. Nós temos um amor muito grande. Por essa Olha, pessoa. essa pessoa que está aqui hoje para nós é como uma filha. Vocês não imaginam o tanto que nós amamos essa moça, a Cleide Márcia, que está aqui com a gente hoje. Vai conversar Apesar com a gente. dela ser casada, né? Mas pra gente continua sendo moça. Nossa, é nossa, é nossa. É lá de Ipatinga. A Cleide Márcia, ela é psicóloga. Também ela tem uma formação, ela tem especialização em saúde mental e ela é especializada também em terapia cognitiva comportamental. E ela tem um projeto maravilhoso lá em Ipatinga e vocês vão conhecer tudo hoje aqui no programa Minha Família é Assim. Cleide, então, qual a importância, na verdade, dos pais, né, na educação dos filhos? O que é isso, né? Qual o papel, que lugar é esse? É muito, né, prudente a sua pergunta, né, Luísa? Qual a importância disso, né, do perfil do pai, do perfil da mãe na educação dos filhos? Até assim, né? Há perfil, né, Cleide? Existe perfil, né? Sim, né? Às vezes a gente pensa que não, mas a gente educa conforme a nossa visão de mundo, né? Conforme o nosso perfil de ser humano. Então, todos somos pais e mães, mas cada um vai tender a educar por uma linha, né? Geralmente conforme foi educado, mas conforme ele fez uma leitura dessa educação, né? Então a gente vai formando, é como se a gente tivesse lentes, né? Como se a gente usasse óculos e a gente enxergasse o mundo conforme aquela lente, conforme aquele óculos, né? E aí com essa lente que eu vejo o mundo, eu vou transmitindo para os meus filhos a educação. Eu me posiciono. Que seriedade. Sim. E segundo a maneira que eu me posiciono, é a maneira que eu vou acabar educando os meus Sério filhos. é isso, né? Exatamente. Olha só, a forma como eu vejo o mundo, isso vai influenciar na forma como eu vou lidar, como eu vou Me posicionar com meu filho. Isso. E na terapia cognitiva, né, o Jeffrey Young, ele traz isso muito claro para a gente na terapia dos esquemas, né, que são os nossos esquemas de vida. A gente vai criando umas caixinhas, né, de forma de ver a vida com as crenças que a gente traz, que são aquilo que a gente traz de mais íntimo, que às vezes a gente nem tem consciência disso, mas é a forma como eu vejo o mundo. E aí, quando eu vou cuidando do meu filho, eu vou transmitindo essa forma de ver o mundo, mas ele vai criar a própria forma dele enxergar o mundo, né? Então eu não passo a minha lente para ele, né? Tem até uma autora, ela tem um livro muito bacana, a Cida Lopes, ela tem um livrinho que chama assim, 100 óculos para ver melhor. E aí ela nesse livrinho ela traz um conto, né, de um rei, que era o rei limoeiro. Ele enxergava a vida, tudo assim estava ruim, tudo estava negativo, nada estava bom. E já tinha a rainha, a esposa, que era a rainha Rosa Alegria. Tudo para ela estava feliz, alegre, ela era eufórica. E aí eles tiveram uma filhinha. Aí a filhinha, né, o limoeiro, o óculos dele, a lente era escura. A Rosa Alegria, a lente era cor-de-rosa, né? Enxergava tudo cor-de-rosa. E a filhinha, uma lente era cor-de-rosa, outra lente era escura. Então ela era a princesinha dicotômica. Ora com a lente escura, ora com a lente rosa. Isso. Que Né? legal. Então a gente vai formando os nossos filhos com as nossas crenças, só que eles vão construindo as próprias crenças, né? Mas são influenciadas por nossas crenças. São. De certa forma, influencia, né? Sim. Influencia. Não vai determinar a forma completa daquilo, Não. mas ela vai influenciar a Vai lente dela. influenciar, né? Principalmente porque nós sabemos, né, que a personalidade da criança ela vai sendo formada a partir do dado genético, né? A herança genética, aquilo que ela herda, não só fisicamente, mas ela herda comportamento, ela herda temperamento, né? Então ela vai trazendo isso na genética, mas traz também no aprendizado,
no ambiente, né? No posicionamento, como o pai expressa emocionalmente, como a mãe expressa. Isso tem uma influência, assim, gigantesca. Olha Aqui, só. Cleide, o pai e a mãe, eles têm consciência disso? Muitas vezes não, né, João Carlos? Na A maioria das vezes não A gente tem. vai vivendo como se isso não tivesse peso em nada, né, Cleide? Sim. Como E se às fosse uma vezes não- inocência completa ali, como se não Não tivesse percebe. vivendo, né? É. E, na verdade, né, a gente, quando fala de educação dos filhos, a gente tem até que ter esse cuidado, porque o pai e a mãe, por mais que eles errem, a intenção é acertar, porque eles amam, É verdade. né? Sim. E assim, eles faz por erram, maldade, não é né? por maldade, às vezes por falta de informação, às vezes por realmente não se conhecer, às vezes por não ter tido, né, um treinamento, É né? verdade. Porque o filho não vem com manual de instrução, né? Isso. Quando nasce não tem um manualzinho E é muito para você E difícil, nem seguir. né? casamento vem com uma manualzinho de instrução, né? Como Não vai ter depois nada. vocês vão lidar A gente com vai o ter que ir casamento e lidar com a vivendo e educação de descob- filho, né? Isso. Vivendo e descobrindo isso, né, É. João Carlos? Vai Verdade. vivendo, vai aprendendo, né? E alguns têm a cabeça mais aberta, digamos assim, procuram ajuda, procuram ler, procuram recursos. Outros têm mais limitações, né? E às vezes ficam presos ao seu próprio esquema e não conseguem ver outro mundo. Querida, né? e quais são esses perfis aí? Você podia dar umas dicas pra gente, né? Que tipo de perfil que é? Sim, né? Que se claro. apresenta, né? Olha, nós temos 5 tipos, assim, que a gente consegue perceber com mais facilidade, né? Nós temos o perfil do pai autoritário. Aquele pai que ele quer impor a vontade dele a qualquer preço, que é extremamente rígido, às vezes até violento, agressivo, né? Que lente que ele vai formando no filho com esse autoritarismo extremo, com essa forma agressiva de se posicionar, pouco afetivo, né? Muito punitivo. Ele forma uma lente de ameaça, de medo, né? E o filho, ele vai emitir sempre emoções de ansiedade, né? De medo, de vergonha, né? Intimidação. Ele vai ter, às vezes, crenças de inadequação, que ele é inadequado. Né? E o comportamento dele vai ser um comportamento de obedecer, mas por medo. Só na presença daquela agressão, daquela repressão. Sim. E futuramente, que tipo de adulto que ele se torna? Né? Ele se torna um adulto inseguro, um adulto dependente, que precisa sempre do outro estar reassegurando, estar decidindo por ele, porque ele não teve estímulo de autonomia. Sempre o pai implementou todas as normas, as regras e decidiu por ele, né? Sim. Então, esse É um perfil, perfil. de Nós pais, temos né? um outro perfil, que é o perfil do pai submisso. Já é o contrário, assim, o extremo ao outro. Do autoritário, né? Do autoritário. O submisso é aquele pai que não coloca limites, que não impõe. Ele quer deixar o filho livre, para o filho fazer o que quiser. E na casa quem manda é o filho. Ele faz o que ele quer, ele escolhe o que ele quer, ele vai aonde quer, ele não tem horário para chegar em casa. E aí muita gente pensa assim, mas isso então deve ser bom para o filho, né? Porque o filho desenvolve autonomia. Não. Por quê? Porque a figura paterna e materna, inicialmente, principalmente na primeira infância, tem que trazer esse aspecto da segurança para a criança. Se a criança fica solta, ela vai criando uma lente também de insegurança, de medo, né? E ela cria um sentimento que muita gente acha assim, mas o menino deve gostar de ficar solto, ele deve amar ter um pai assim. Muito pelo contrário. A emoção que vai ser emitida por essa criança é raiva. Ele sente raiva por ele não ser cuidado, por ele não ser acompanhado pelos pais, por Ele ele registra estar até um solto. certo desamor. Desamor, né? E aí isso vai gerar, Luísa, muito bem lembrado, uma crença nessa criança, né, sobre ela mesma, de desamor, de baixa estima. Sim. Não tem estima por ela mesma, né? De não se sentir amada, não se sentir cuidada. E eu não sei se vocês já receberam no consultório, né? Mas eu já recebi, tem colegas também que recebem, às vezes adolescente que diz assim, fulana, a mãe não deixa ir, a mãe marca horário. Lá em casa minha mãe não está nem aí, acho que minha mãe nem gosta de mim.
né? Minha mãe É não gosta verdade. de mim porque ela deixa eu ir para verdade. tudo quanto é lugar. É, E a mãe é da minha verdade. coleguinha já, né, tem limite. Já Sim. coloca algumas regras, né? Eles às vezes preferem que a gente dê alguns limites porque eles se sentem cuidados e amados mesmo. Né? E no contexto, né, a gente que está aqui num contexto cristão, né, num contexto religioso, bíblico, a gente sabe, né, que quem ama, corrige, né? Então, o amor também é sinônimo de correção. Então, esse pai Amar submisso... também é dizer não, né? Exatamente. Esse pai submisso, ele acaba não amando. Sim. Sim. E o Né? terceiro, Cleide? Tem também o pai ou a mãe, né, vitimizador. Aquele que é a vítima da casa. Então, ele coloca isso para o filho. Ah, eu trabalho demais, eu dou duro para te sustentar, para fazer tudo para você. Tô doente por Ah, sua eu tô doente por sua causa. Tá vendo? A mamãe não aguenta mais trabalhar. Faço tudo por Faço vocês, tudo. vocês não me agradecem. Isso mesmo, Luiz, essas falas. Nossa. E aí, E às vezes se escapa. Todo mundo costuma dizer isso aí. Até em casa deve ter alguém aí com esses perfis, né? Cleide? às vezes a gente perpassa momentos Por de cada algum um perfil desses. desse, né? Gira E em cima alguns deles, né? momentos da vida a gente pode perpassar, né? Mas a gente tem um que fica mais marcado. Mais Caracterizado, né? marcante. Aham. Né? E aí, às vezes, tem gente que pode estar assistindo aí, cutucando o outro, falando, Tá tá vendo? vendo? Igual Essa aí é você, ó. você. É isso aqui que eu jogava. tá Muitas falando de pessoas, você. não que a gente tem, mas muitas pessoas que a gente conhece vivem É, isso. Assim. né? E é importante a gente também se perguntar e se identificar, né, em qual perfil que eu estou. Então, esse vitimizador que eu estava falando, ele gera uma culpa, um sentimento de culpa na criança. Ela vai crescendo com isso. Eu sou culpado de tudo, porque se minha mãe está cansada por minha causa, se ela está doente por minha causa, se meu pai dá duro e eu não agradeço, né? Então, eu sou culpado. Então, vai crescer também como se transformando num adulto inseguro. Aquele adulto está sempre te pedindo desculpa, me desculpa, me desculpa. Mesmo quando ele não está errado, ele pede desculpa. Ele é o incômodo, né? Ele veio para incomodar aquela família. Exatamente. Ele se sente um peso, Luísa, Sim. né? Um peso, um fardo nas costas desses pais, né? E nós temos também um outro pai parecido com o autoritário, mas é o dominante. Ele não é um pai que agride, que é violento, mas ele faz questão de que a vontade dele sempre prevaleça, que a criança não tenha desenvolvimento da autonomia, que ela não escolhe, só que ele faz isso de uma forma mais gentil do que o autoritário. Mais velado, né? Mais velado, Verdade. exatamente. Mas a última palavra, né? Sempre acaba sendo Sempre ele. é dele. Ele não permite que a criança tenha essa autonomia. Né? Aham. E aí vai gerando também, né, a ameaça. A criança acaba obedecendo e não desenvolvendo autonomia. Então, futuramente, um adulto dependente, um adulto indeciso, inseguro, que não consegue tomar decisões, Sim. porque não desenvolveu isso. Legal. Muito Aí bom. devem estar curiosos assim, uai, mas é tudo Por aí, ruim, gente? Cleide, olha, você agora leu a minha mente. Eu fiquei assim, mas pelo amor de Deus, o que é bom nessa história, né? O que tem de bom nisso? Existe algum perfil bom? Existe. Nós temos o pai apoiador, né? Esse pai apoiador é aquele pai, aquela mãe que coloca limite, né? Mas que ama, que cuida e que motiva no desenvolvimento da autonomia, que permite ao filho ir aprendendo a fazer escolha. Porque se o filho nunca fizer escolha, ele não vai aprender a escolher, né? Se ele nunca, como a gente usa aí, quebrar a cara, né? Ele não vai aprender, né? Então, ele precisa, às vezes, desse pai apoiador, que Verdade. incentiva, Então, esse que pai motiva. que vai pôr, vai confiar na capacidade da própria Sim. criança, que ela pode É. fazer algumas coisas. Por Exatamente, ela. né? Que vai delegar funções, tarefas em casa. Cleide, vamos dar só uma paradinha? Sim. Vamos ver um videozinho e depois a gente volta? Eu acho que tem muito a Claro. ver com tudo que nós começamos a falar. Ok. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim.
o modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Muito lindo. Maravilhoso E sabe vídeo. o que eu vendo esse vídeo, eu também fiz aqui memória de tantas coisas que eu fiquei observando meu pai e minha mãe enquanto criança e que hoje eu trago. Mesmo diante dos limites que eles tiveram, eu vi esses limites, eu percebi esses limites, mas aquilo que era qualidade ficou. Então, se cada um em casa for pensar agora, a gente vivia observando, a gente traz alguma coisa de aprendizado forte da presença do pai e da mãe, não só do pai, o vídeo foi do pai, né? Mas é o pai e a mãe. O pai né? e a mãe, não é, Cleide? É muito interessante, né, isso que você falou, dessa memória, né, que fica. E esse pai, né, que valida a emoção, que está ali, e um trecho do vídeo que eu sempre acho bacana da gente ressaltar, é quando ele fala assim, até quando você erra, você me ensina. Né? Não ter vergonha não ter de esconder vergonha, os seus limites. Né? E de dizer para o filho, desculpa, o papai errou, a mamãe errou, né? Nós vamos melhorar nisso. Sim. Então, isso é um pai apoiador, que também não quer ser aquele que não erra, que nem não tem... Sempre acerta, sempre né? certo. Sempre está certo, né? Sim. É. E aí eu até me lembrei de um caso clínico, né? Uma pessoa chorava muito porque ela tinha um trauma de ter deixado o filho se perder na praia. E ela não conseguia esquecer uma mãe. E toda vez que ela ia no terapeuta, ela relatava aquele fato. Porque eu não me perdoo por eu ter deixado meu filho perdido na praia. E aí eu fiquei procurando horas e ele perdido. O que ele deve ter sentido? O que ele deve ter pensado? Enfim, ela relatava sempre isso. Aí o terapeuta resolveu chamar o filho. Um dia na sessão, já adulto, né? E falou para ele, você lembra do episódio que a sua mãe te esqueceu na praia, quando você tinha, né, uns 7 aninhos e tal? Ele falou assim, lembro sim. E o que você lembra disso? O que você sentiu? Qual a memória que você tem disso? Eu tenho memória que eu fiquei muito feliz porque minha mãe me procurava e eu vi que ela estava sentindo muito a minha falta. A percepção dele, né, Cleide? Então a percepção, né, foi de uma mãe zelosa. De uma mãe amorosa. Apesar de estar perdido, mas não estava sozinho. Ele não ficou como negativo daquilo, né? E a partir daí essa mãe liberou isso do coração, né, porque ela trazia essa culpa. Mas é muito interessante, né, a gente trazer essa reflexão e perceber também o quanto que às vezes a gente está sozinho, né, às vezes para poder educar. Pois é, Cleide, o seu projeto que fala justamente sobre o treinamento, como seria o seu projeto, né? Então, né, a gente trabalha, eu e a Marlene Barbosa, nós trabalhamos com treinamento de pais. É um workshop,
né, um curso de mais ou menos 5 horas, né, que a gente trabalha todos esses conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês. O estilo de pai, para que eles identifiquem, percebam onde que eles podem melhorar para corresponder ao pai apoiador. A gente trabalha com o modelo cognitivo, ensinando um pouquinho dessa questão da emoção, do pensamento, da regulação emocional, porque hoje preocupa-se muito com a educação dos filhos no sentido escolar, né? Mas a emoção, a educação socioemocional, a relação tem ficado um pouco de lado. E a gente traz isso no nosso projeto. Outra preocupação hoje é a questão de regras, de limites, os comportamentos, rotina. Então, tem também no nosso projeto um momento em que nós falamos sobre o estabelecimento de regras que funcionem. A gente leva instrumentos para eles montarem uma rotina com os filhos, a questão do reforço, né? E nós temos também um instrumento, Luísa, que eu até trouxe como um presente para vocês. Que ótimo! Que é a caixa mágica. Caixa mágica. Tá? Olha só. Que é um instrumento que a gente usa e, né, mostra para os pais para regular as emoções, os comportamentos. Aí nós olha, temos... tem um dadinho aqui dentro. Sim. Alegria, medo, olha só. E tem muito fraco, 1, 2, 3. Isso, olha em que a criança vai aprendendo a dizer qual é a emoção dela naquele dia, o quanto que aquela emoção, né, tá forte, por exemplo, ou tá fraca. aqui o medo, né? Ela tá com medo e aí ela escolhe aqui. Por exemplo, 2 é fraco. Entendi. Né? Agora, se ela escolhe o 5, ela está com medo muito forte. Olha né? que lindo, que Aí a ótimo, criança lindo. ela vai aprendendo a expressar a emoção, o pai a validar Dar e nome aos seus ajudá-la. sentimentos, né? Quantos de nós não sabemos dar nomes, né, aos nossos sentimentos? E aqui você deu o exemplo do medo, né? Nós temos aqui, por exemplo, tem crianças até a idade de 5 anos, elas têm muito medo de monstros. Então, a gente tem o Afasta Monstros. Afasta monstro. Opa, esse é bom. Que ele coloca no quarto, Ah. tem aquela varetinha. Aqui a varetinha. A Coloca gente aqui o coloca, Afasta Monstro. né, que é aquele cheirinho, é uma essência de morango. A criança adora esse cheirinho. Então, a gente explica para ela, você gosta do cheiro, mas o monstro não gosta. Porque o cheiro é muito bom, né? O monstro não gosta de cheiro bom. Então, quando coloca isso no seu quarto, todos os monstros vão embora. Que legal. Que ótimo. Cleidinha, esse daqui. Amei esse aí, Cleide. Spray de quê? Esse é o spray dos pensamentos bons. Quando a criança fala assim, minha cabecinha, não estou pensando coisas boas, ou quando ele está muito pessimista, chega para o pai, pai, eu não vou tirar nota boa na prova. Aí o pai usa, é um recurso lúdico, né? Vou dar um spray aí na sua cabecinha e vamos construir novos pensamentos. E o pai vai ajudando ele a construir. Mas você estudou, você é bom em matemática, né? Então, ele vai é algo que vai estar para além, né? O pai vai Isso, ajudar. vai Vai ajudar. Algumas práticas Só uma que você vai referência. ensinando, né? Ok. Esse aqui, para crianças, quando estão muito agitadas, com dificuldade para dormir, é o Relax, que ele vai olhando para esse brilhinho, vai relaxando, vai acalmando. Esse aqui, legal. Cleidinha, esse. Olha, esse as crianças gostam muito, principalmente quando estão indo, né, para escola, que é a primeira infância. É o cheirinho, o perfume de saudade. Aí aqui dentro tem um algodãozinho, a mãe molha com o perfume dela ou o pai, ele leva para a escola, toda vez que ele sente do papai, saudade, da mamãe. Ansiedade de separação, ele tá cheira- vivendo a ansiedade de separação, né? Que Exatamente. todas as crianças vivem. Aí Que aqui na ótimo. caixa nós temos também o manual de instruções que explica cada um dos itens e como ótimo. usar, em que momento usar. A borrachinha, ó. A borrachinha. borracha é o apagador. Quando ele está magoado, chateado. Tá com dor, apaga a dor. essa dor. Isso A aqui, dor Cleide, você emocional. utiliza no seu curso. No curso, utilizo no consultório, no tratamento. Às vezes a criança, eu dou para ela levar para casa, por exemplo, raiva. Risque e rabisque sua raiva. Quando ele está com raiva, Que ótimo. né, ele vai rabiscar. Cleide, ótimo. E eu Muitos trouxe instrumentos. um brinde para vocês também, Ah, que é a que camisa do ótimo. nosso treinamento. Obrigada, Obrigado, Cleide. Vamos que- usar. E a gente Olha. indica mesmo, eu já ouvi falar, já teve. Cleide, para as pessoas que querem fazer, deixa o endereço, um endereço para que eles possam Sim. entrar em contato. Eles podem contato. entrar na nossa página do Facebook, né, que chama Treinando para a Vida, tá? Porque a gente trabalha com outros treinamentos também. Então, a página, né, é só você digitar lá no Facebook, Treinando para a Vida,
que você vai encontrar lá né, toda a nossa agenda, os eventos, também material instrutivo, vídeos, para poder te ajudar na educação dos filhos, tá? Cleide, que pena, foi muito rápido, temos que encerrar. Foi uma alegria estar com você em casa, uma alegria para estar com você, Cleide, e que a gente, né, possa encontrar mais vezes, porque foi muito bom conversar sobre a educação de filhos. Olha, é bacana demais ter pessoas que estão preocupadas com famílias. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo de tanto descrédito, né, de tanto desvalor, né, que não estão dando tanta credibilidade à questão da família, e nós temos profissionais, graças a Deus, que estão preocupados, mas preocupados de uma forma, de um comportamento bem ético para poder ajudar as famílias. Deus te abençoe por causa disso, tá, querida? Amém, muito obrigada. Deus abençoe você que está em casa e que a gente encontre no próximo programa. Você dá a bênção pra gente, João? Dou sim. Agora, como diácono, né? O João Carlos pode estar com a gente dessa forma no programa. Que ótimo. Bom. Olha, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus caia sobre a sua família. Talvez você hoje precise de uma instrução melhor, um treinamento para você. Talvez você esteja se sentindo um pai fracassado, uma mãe fracassada, talvez um pai que não está sabendo lidar com o seu filho, dar uma ordem mais para o seu filho. Que Deus agora venha, através desse programa, iluminar você, ajudar você a entender o que é que está precisando, que perfil você tem, né? E que você possa procurar a ajuda necessária, né? Primeiro em Deus, depois um profissional mais gabaritado, um profissional que possa te ajudar. E que a bênção de Deus caia sobre você e sobre sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vou cantar